Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para minha amiga Fernanda. Ela não é membro da igreja, mas estou mandando essa mensagem aqui. Vou mandar esse vídeo aqui para ela também, essa mensagem, convidando ela a estudar com a gente diariamente as Escrituras aqui, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para o Rony e para a Daniela, né? É um casal que eu estive na reunião familiar lá na casa deles. Na verdade, ele convidou várias pessoas, né? Convidou o bispo, convidou vários membros, né, da igreja para estar lá nessa reunião familiar, e eu estive lá também com a minha esposa, com a minha família, e foi uma reunião super top, né? Eles acompanham o canal aqui sempre. O Rony, né, só para compartilhar um pouquinho da história dele, ele se batizou quando era um rapaz jovem na igreja. Depois de muito tempo ele deixou de ir na igreja, e agora, né, já na fase adulta, ele está retornando, né? Ele retornou para a igreja e agora já com uma família formada, né? Tem sua esposa, né, o filho. E nessa reunião familiar, ele anunciou, né, o pedido de casamento para a esposa dele, para eles oficializarem, né, o casamento. E aí, em consequência disso, ela também vai poder ser batizada. E ele compartilhou na reunião familiar sobre, né, com lágrimas nos olhos e com bastante sentimento, que realmente ele quer ter uma família eterna, que essas decisões que ele está tomando é importante. E eu sinto que realmente é isso que o Senhor quer de vocês, tá bom? Eu sei que você está pedindo, né, a sua mulher em casamento porque você a ama. E o batismo vai ser uma consequência disso para que vocês possam ter, dar início aí e ter uma família eterna, tá bom? Então, gratidão, foi muito bom ter estado com vocês aí, tá bom? Então, gratidão e por acompanhar a mensagem aqui todo dia. Hoje a gente vai estar compartilhando aqui, segundo Nef, capítulo 9, a gente estudou até o capítulo 20, até o versículo 20, então a gente vai dar continuidade aqui do versículo 21 em diante. Bom, aqui o que está acontecendo? Jacó, ele havia anunciado que Jesus Cristo ele venceu o horrível monstro chamado morte e inferno. Venceu os dois obstáculos que nos impediria de voltar à presença de Deus. Tá bom? A morte física, por conta da ressurreição de Jesus Cristo, todos vamos ressuscitar. E também ele venceu o pecado, tá bom? Possibilitando a nós, quando nós nos arrependermos, de perdão aos nossos pecados para que nós possamos entrar limpo na presença de Deus. Então, continuando o discurso de Jacó aqui, né? Ele continua aqui no versículo 21 dizendo: E ele vem ao mundo para salvar todos os homens. E se eles derem ouvido à sua voz, pois eis que ele sofre as dores de todos os homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertence à família de Adão. Então ele está falando que toda a humanidade tem direito a essa salvação, que Cristo veio e pagou pelos pecados de toda a humanidade. Ele continua: E ele sofre isso para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens. Aqui é interessante que Jacó ele ensina que Jesus Cristo ele fez a parte dele, né? Ele pagou pelos nossos pecados, expiou pelos nossos pecados, ressuscitou para que todos nós possamos ressuscitar também. E agora também existe a nossa parte, porque a gente vai comparecer perante o tribunal de Deus. E o que o Senhor ele quer de nós? Aqui, né, nesse versículo, versículo 23, ele já começa dizendo: E ele ordena, ou seja, é isso que o Senhor requer de nós, dizendo: E ele ordena que a todos os homens que se arrependam sejam batizados em seu nome e tenham perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem e não acreditarem em seu nome, e nem forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, o disse. Então aqui ele passa também qual é a nossa parte: nos arrepender, ser batizado, perseverar até o fim no caminho do Senhor. Ele continua aqui no versículo 25. E ele deu, portanto, uma lei, e onde nenhuma lei é dada, não há castigo. E onde não há castigo, não há condenação. E onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação, porque são libertados pelo seu poder. Então, aqui ele está mencionando que existe uma lei, os mandamentos.
E nós quebramos esses mandamentos, né? Todas as pessoas quebram os mandamentos de Deus. Mas por meio da expiação de Jesus Cristo, nós somos santificados, purificados desse pecado para que nós possamos ser salvos, tá bom? Então, seria o castigo que a lei impõe por conta de eu quebrar os mandamentos. Esse castigo foi colocado sobre Jesus Cristo. Ele pagou por todos os pecados, tá bom? E aí ele pede o que para nós? Que nós nos batizemos, guardamos os mandamentos, né, e perseveramos até o fim desse caminho. Versículo 26 aqui, ele continua falando sobre essa expiação, né, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Pois a expiação satisfaz as exigências da sua justiça sobre todos os que não foi dado a lei, sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte e inferno, e do diabo e do lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. E são restituídos àquele Deus que lhe deu alento, que é o Santo de Israel. Então aqui, né, ele menciona que a expiação satisfaz a exigência da justiça, porque ela paga pelo pecado, tá bom? Então ele faz esse grande sacrifício pagando pelos nossos pecados. Então nós podemos comparecer perante Deus sem culpa, sem erro nenhum, de acordo com o nosso arrependimento também, que ele exige de nós. Continuando aqui, a partir do versículo 10, já que Jacó está elaborando um ótimo discurso aqui, e ele está falando qual é a nossa parte, o que nós devemos fazer. Então aqui no versículo 27 em diante, ele vai falar sobre 10 ais, né? Esses 10 ais aqui significa coisas relacionadas aos 10 mandamentos. Ou seja, ele pede para que nós guardemos os mandamentos. Então, à medida que eu vou lendo os ais aqui, eu vou comparando com os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro ai aqui se encontra em 2 Nef, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: ai daqueles que foi dado a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, que transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque o seu estado é terrível. Bom, então ele está falando daqueles que têm os mandamentos de Deus, ou seja, que fizeram o convênio com o Senhor, mas não guardam esses convênios. Então o estado dessas pessoas é horrível, porque elas fazem um juramento a Deus, fazem um convênio, um compromisso com Deus, e não cumprem. Então ele fala que o estado dessas pessoas é horrível. Por quê? Porque desperdiçam o tempo que tem para se preparar para encontrar com Deus. Essa vida aqui é um tempo que nós temos de nos preparar para se encontrar com Deus. Então, essa parte que ele fala, né, ai daqueles que têm toda a lei, ou seja, que fizeram compromisso com o Senhor, eu consigo relacionar aqui com Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muitas pessoas interpretam esse mandamento aqui como não pronunciarás o nome do Senhor Deus em vão. Aqui não está falando de não falar o nome de Deus, tá bom? Claro que o nome de Deus ele é sagrado, nós não devemos usar ele em piadas ou usar ele de maneira descuidada, tá bom? Ou como se fosse um vício de linguagem, né? Chutou uma pedra, ai meu Deus. Não, então a gente não deve usar o nome de Deus de uma forma descuidada. Mas aqui não está escrito não pronunciarás o nome de Deus. Está escrito não tomarás o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus sobre você significa fazer convênio, igual você toma o sacramento, fazer parte de você. Tomar o nome de Deus significa fazer convênio com ele, ser batizado e fazer os outros convênios com o Senhor. Então, quando ele fala aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa não fazer convênio com Deus sem cumprir, né? Com a intenção de não cumprir. Então é isso. Então a gente consegue entender aqui esse mandamento aqui. Aqui ele fala também aqui, ó, o plano do maligno, né? Ele expõe aqui o plano do adversário, dizendo, versículo 28. Ó, qual astuto é o plano do maligno? Ó, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvido aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhe traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvido aos conselhos de Deus. Aqui, ele está falando das pessoas que se acham
muito superior e não buscam ao Senhor, né? No sentido de que acha que já sabe as coisas e não busca a Deus para obter respostas. Ou até mesmo uma pessoa que tem uma formação acadêmica e se acha melhor do que outras pessoas, e aí ele não busca a Deus também, não busca a Deus na vida dele e assim por diante, tá bom? Aqui, na verdade, esse versículo aqui, a gente consegue entender que nos capítulos anteriores, Jacó, ele estava ensinando sobre Isaías, né, as palavras de Isaías. E aqui, lá nas palavras de Isaías, ele diz o seguinte lá, né, tá? Ele menciona lá em 2 Nef, capítulo 7, versículo 11, dizendo, se eu não me engano, lá é Isaías capítulo 50, se eu não me engano, né, o versículo 11, diz assim, eis que todos vós que acendeis o fogo e faíscas, né, e andais na luz do seu próprio fogo, nas próprias faíscas que acendeste. Isso tereis em minhas mãos, em tormento jazereis. Aqui lá em Isaías, a explicação desse versículo é que ai daqueles que andam na luz do seu próprio fogo. É como faísca, sabe como tem uma fogueira assim, você joga uma pedra e não faz aquele monte de faísca? Mas a faísca dura pouco tempo e também ilumina muito pouco. É a pessoa querendo andar na luz do seu próprio conhecimento e não buscar a Deus. Tá bom? Então aqui no versículo ele está compartilhando as palavras, né, de Isaías, e aqui ele está explicando, né, quando ele fala aqui que ai dos sábios, né, que pensam que ser sábio e não buscam ao Senhor. Vamos continuar aqui o versículo 30, né, que vai falando aqui das coisas que nós devemos nos prevenir para não cair, né, nessas armadilhas e quebrar os mandamentos do Senhor, conforme os 10 mandamentos aqui. Então, o versículo 30 ele diz, ai, porém, dos que são ricos, e são ricos das coisas do mundo, porque, sendo rico, desprezam os pobres, e perseguem os mansos. E seu coração está em teus tesouros, portanto, os seus tesouros são os seus deuses. E eis que seus tesouros também perecerão com eles. Todas as coisas que nós conquistamos aqui, seja por meio de dinheiro, essas coisas perecerão. Né? Todas essas coisas são vaidade, um dia vai perecer, vai passar. Né? E por mais que sejam coisas duráveis, a gente também não é para sempre nessa terra. A gente vai morrer e as coisas vão ficar aí. Então, ele fala, ai das pessoas que só buscam riquezas, que só se preocupam com o bem-estar material. Porque elas fazem disso o seu próprio Deus, né? Ou seja, elas dão mais atenção às riquezas, em conquistar um carro, em conquistar uma casa. Essas são coisas legítimas, mas nós não devemos gastar só tempo nisso. Por exemplo, eu procurar só trabalhar, só gastar dinheiro, me divertir e não buscar a Deus, não buscar louvar ao Senhor. Então ele fala que isso é como um Deus. O dinheiro da pessoa, o tesouro da pessoa torna-se o Deus da pessoa. E ela acaba sendo escravizada pelo aquele Deus, pelo aquele dinheiro que ela tem. Né? Isso é semelhante ao mandamento, né, do Senhor sobre a idolatria lá no Êxodo 20. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Então o próprio dinheiro ou bens materiais possa ser um bem da pessoa. Né? Pode acabar se tornando o ídolo da pessoa ali. Continuando, versículo 31 e 32, ele diz assim, ai dos surdos que não querem ouvir, porque perecerão. Ai dos cegos que não querem ver, porque também perecerão. O maior cego é aquele que não quer ver. Né? Então, uma cegueira espiritual é uma cegueira de entendimento. Vamos supor aqui, eu enxergo, eu tenho minhas vistas boas, eu uso óculos, mas tenho uma visão boa. Mas se colocar um cartaz na minha frente escrito em japonês, eu não vou saber o que aquilo significa. Então, nesse aspecto, eu me torno um cego, porque eu sou cego de entendimento na língua japonesa ali. Né? Mas aqui, essa cegueira que ele está falando aqui é a cegueira espiritual. É a pessoa que não quer enxergar. Ela não busca Deus, então ela não quer se enxergar. Então aqui também falou sobre ai dos surdos que não querem ouvir. Ouvir aqui significa dar atenção e obedecer aos mandamentos de Deus. E observe que o ouvir aqui, não querem ouvir, é uma escolha. Então é uma escolha de cada pessoa obedecer ou não os mandamentos de Deus. Bom, continuando aqui, versículo 33. Ai dos incircuncisos de coração, porque
porque o conhecimento de suas iniquidades ferirão no último dia. Incircunciso de coração. A circuncisão, ela era a marca do povo de Deus da aliança, que tinha um convênio com o Senhor. Era a marca do povo da aliança, né? A circuncisão. Aqui ele está falando, inclusive a circuncisão era uma marca na pele, né? Era feita lá no crepúsculo. Então, aqui ele está falando do incircunciso de coração, aquele que não tem a marca dentro do coração, ou seja, que não faz convênio com Deus. Quando ele fala aqui, ai dos incircuncisos de coração, ai daqueles que não fazem convênio com o Senhor, porque nós precisamos fazer convênio com o Senhor para ser salvo, né? Aqui é bem o contraste com a parte lá em cima do versículo 27 que nós lemos, né? Que fala, ai dos que foi dado toda a lei como nós, mas não obedecemos. Ou seja, ai daqueles que tomam o nome do Senhor em vão, fazem convênio com Deus, mas não guardam. Né? Então alguém pode dizer, então melhor eu não fazer convênio com o Senhor. Bom, se você estiver pensando em fazer convênio com Deus e não cumprir, verdade, não adianta você fazer, é melhor não fazer. Né? Agora, se você vai fazer convênio com Deus e mesmo errando, você vai estar se esforçando, buscando ao Senhor, caiu, levanta, continua, faça convênio com o Senhor. Ele vai te ajudar. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros a caminhar nesse convênio com o Senhor, tá bom? Mas, então, lá fala, né? Se for fazer convênio para não cumprir, é melhor não cumprir, né? É melhor não fazer o convênio, aliás. E aqui ele fala também, alguém que possa pensar assim, então não vou nem fazer convênio com o Senhor, né? Senão a situação é pior. Mas aqui ele também fala que aquele que não faz convênio com o Senhor, né? Também está numa situação ruim, né? É o que ele diz aqui, ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades ferirão no último dia. Aliás, é por meio do convênio, por exemplo, o batismo, ele é feito para a remissão de pecados. Se eu não sou batizado, eu vou comparecer perante Deus com todos os meus pecados. Então eu preciso fazer convênio com o Senhor. Aquele que não faz convênio com o Senhor, pensando, não vou fazer porque senão vai ser pior para mim. Não, se você não fazer, também você vai estar perante Deus ali com suas falhas. Não dá certo não, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Versículo 34. Ai dos mentirosos, porque eles serão lançados no inferno. Aqui eu comparei com o Êxodo capítulo 20, versículo 16, que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, mentir. Ai do homicida, porque mata deliberadamente, porque morrerá, né? A morte aqui é morte espiritual, né? Tanto morte física também, porque existia a pena de morte, né? Na época ali de Moisés, mas também a morte espiritual, matar o próximo ali, o seu irmão, também acarretava ali em um pecado muito grave, né, em uma condenação, tá bom? Então, aqui quando ele fala, ai do homicida, que mata deliberadamente, eu comparo lá com Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Continuando, versículo 36, ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. O inferno aqui, novamente, né, é um estado da mente de tormento por não guardar os mandamentos de Deus. Eu comparo lá com Êxodo 20, versículo 14, que é não adulterarás, né? Lá fala sobre a lei da castidade. A lei da castidade inclui não ter relação sexual antes do casamento, né, com alguém que você não é legalmente casado, e também inclui, dentro do relacionamento, o casamento, não ter relação fora, né, com outra pessoa, a não ser com o cônjuge, que você está legalmente casado. Versículo 37, sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os ídolos nele se deleitam, né? Aí a gente lembra lá de Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Algumas pessoas, elas buscam outros recursos para tentar ser feliz, né? Para buscar, sei lá, uma energia positiva, sei lá. Mas a nossa fonte de felicidade é Deus. Ele é suficiente na nossa vida. A gente tem que buscar sempre ao Senhor. É isso que as Escrituras ensinam, tá bom? Continuando aqui, versículo 38. E enfim, ai de todos os que morrerem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão sua face e permanecerão em seus pecados. Não há algo mais terrível do que estar na presença de Deus
com a consciência pesada, cheio de culpa. A gente vê lá em Isaías, capítulo 6, quando Isaías ele é chamado como um profeta, ele vê Deus, né, no trono ali, e ele fica apavorado, porque ele fala, eu sou uma pessoa de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio. Ele quer sair da presença do Senhor. Até que o anjo vem e purga, né, o pecado dele, toca com uma brasa viva ali a boca dele, e é tirado o pecado dele, né? Então ele fica de boa ali na frente, na presença de Deus a partir desse momento. Mas com culpa, cheio de pecado, é horrível, né? Tem até uma escritura aqui que Mormon, lá em Mormon, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: Eis que vos digo que sereis mais miseráveis habitando com um Deus santo e justo, consciente de vossa imundície diante dele, do que se habitasseis com as almas condenadas no inferno. Ele fala que a gente cheio de culpa na presença de Deus vai ser pior do que se nós estivéssemos no inferno, né? Tá na presença de Deus cheio de culpa. Então é um sentimento horrível, tal como Isaías compartilhou aqui. Vamos finalizar aqui a nossa versículo 39 e 40. Eu finalizo a mensagem com esses dois versículos aqui. O versículo 39 diz: Ó meus amados irmãos, lembrai-vos qual terrível é pecar contra o santo Deus, e também qual terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto, né? Ou seja, o maligno. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e ter mente espiritual é vida eterna. Ter mente espiritual, né? Eu lembrei aqui do discurso do presidente Nelson: pense celestial, pensar celestial. Isso é ter mente espiritual. Versículo 40. Ó meus amados irmãos, ouvi minhas palavras, lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Não digais que falei essas coisas duras contra vós, porque, se assim o fizeste, os trajai a verdade, porque disse as palavras de vosso Criador. Aqui Jacó, né, ele está falando, olha, esse discurso que eu dei, vocês não devem pensar que são duros, porque são os mandamentos de Deus. De igual modo, essa mensagem que eu estou compartilhando é a palavra de Deus. Né? Não é que eu estou sendo duro, o Senhor ele é duro contra o pecado. Então, se a pessoa se sente ofendida, ela está se ofendendo contra a palavra de Deus. Eu não tenho nada pessoal contra qualquer pessoa, né? Então ele está falando, Jacó ele está falando a mesma coisa, né? Que se alguém está ultrajado por conta dessa palavra, é contra a palavra de Deus, não é ele que está querendo ofender as pessoas ali, tá bom? Ele continua aqui: sei que as palavras da verdade são duras contra toda a impureza, mas os justos não temem, porque amam a verdade e não se abalam, né? Versículo 41, eu finalizo agora, prometo. Versículo 41 diz assim: ó meus amados irmãos, vinde, pois ao Senhor o Santo, e lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho do homem é estreito e segue em linha reta diante dele. Eu gosto dessa parte que fala que o caminho é estreito, porque estreito, e eu sei que o Senhor está comigo, então significa que o Senhor está perto de mim, que Ele vai me ajudar nesse caminho aqui. Então o caminho ele é estreito, mas segue em linha reta diante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. Aqui, né, é uma referência ao templo. Quando nós entramos no templo e fazemos convênio com o Senhor, tem uma parte que o Senhor ele está na porta, entre o véu ali, para passar a pessoa. E ali ele não usa anjo nenhum. É o próprio Senhor que vai nos passar. Então essa referência é ao templo, né? Quando diz aqui, ó. E o guardião da porta é o Santo de Israel. Ele ali não usa servo algum. E não há qualquer outra passagem, a não ser pela porta. Porque ele não pode ser enganado, pois o Senhor Deus é o seu nome, né? E aqui eu finalizo essa mensagem falando da importância de nós irmos ao templo e fazer convênios com o Senhor, tá bom? Então, essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.